Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui novamente com vocês. Vou falar mais um pouco sobre redação. Eu sei que para algumas pessoas, né, sentem que tem mais facilidade, né, com o tema redação e outras que têm menos, né, facilidade, né, nesse processo de construção de um texto. Porém, criar uma redação nota 1000 não é impossível para ninguém, tá? Conhecendo os diferentes tipos e gêneros de redação, com as práticas que você adotar no seu dia a dia, com os treinos, com as técnicas, tá? Qualquer um, tá? Vai conseguir, com certeza, conseguirá escrever um bom texto, inclusive, né, atingir uma nota 1000 numa redação. Então, por isso, eu preparei uma aula bem legal, tá, com várias dicas para vocês, para estar passando hoje para vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar falando para vocês o que é redação. A redação é um processo de escrita com o objetivo de expressar algo, ou seja, é a estruturação de um texto por meio da conexão coesa entre palavras e os demais elementos gramaticais, com o objetivo de transmitir um pensamento a alguém. Para que uma redação faça sentido e atinja o seu objetivo, você precisa lançar mão de algumas práticas que garantam o encadeamento de ideias de forma lógica e compreensível. Algumas delas são, por exemplo, a utilização de conectivos, a realização de uma acentuação adequada das palavras, o entendimento acerca das normas cultas da língua portuguesa, e etc. Não são só isso, né? Essa forma de se expressar, ela existe desde a invenção da escrita, lá por volta de 4.000 anos antes de Cristo. E hoje é a principal ferramenta de trabalho para muita gente, como jornalistas, escritores, publicitários, roteiristas, entre muitas outras profissões. Mas saber o que é redação e como desenvolvê-la não é essencial apenas para quem escolheu uma profissão em que a produção textual está muito presente. Afinal de contas, né, a escrita é uma atividade presente no dia a dia de todo mundo. Por exemplo, quando você está produzindo uma redação, mesmo sem saber, tá? Quando o professor passa para você um resumo sobre um livro, sobre um filme que você assistiu, tá? Você está fazendo uma redação. Quando você, numa questão dissertativa de uma prova, está lá respondendo, você está fazendo a redação. Quando você está postando lá um Twitter, você também está fazendo uma redação. Quando lá no seu Facebook você vai lá e escreve um textão lá, você também está fazendo, sim, uma redação. E além de tudo isso, saber como um bom texto é essencial. Se você está estudando para algum concurso, né? Além, né, de estar estudando, né, para fazer a prova do PAS, a prova do Enem, é essencial você estar treinando para saber escrever um bom texto, né? O Enem e também outros vestibulares, né? Porque tem muita gente que está no terceiro ano que vai fazer a prova do Enem
mas também vai fazer provas de vestibulares de outras universidades. Então, tem que ficar atento, treinar, né, ficar atento nas dicas e treinar bastante para fazer um bom texto, uma boa produção de texto. Porque, afinal de contas, todo mundo quer tirar uma nota bem legal, né? Uma nota 1000 para entrar naquele curso dos sonhos. Então, o que caracteriza uma redação? Vamos lá saber o que caracteriza uma redação? As características específicas de uma redação dependerão do tipo e do gênero textual em que ela se encaixa, os quais irei abordar mais para frente com vocês, tá? Se você está escrevendo uma carta, por exemplo, que possui uma proximidade com o leitor e uma estrutura específica, não poderá publicá-la em uma notícia de um jornal, né? Por exemplo. Porém, é necessário ter em mente a importância de que as partes de um texto, seja ele qual for, elas precisam se encaixarem e serem complementares entre si. Afinal, se um trecho de sua redação entra em contradição com o outro logo adiante, por exemplo, a sua redação não está cumprindo a sua função de transmitir um sentido para o leitor. Ao contrário, né? Ela irá confundi-lo. Portanto, esta é uma característica que pode ser aplicada a qualquer tipo de redação. A transmissão de um sentido através da organização coesa do texto. Isso é necessário para que ele cumpra o seu objetivo e impacte quem está lendo. Dito isso, vamos saber quais são os objetivos de uma redação. O objetivo de uma redação é definido a partir do propósito do autor ao redigi-la e do gênero textual em que ela é escrita. No caso de uma redação dissertativa argumentativa em prosa, por exemplo, que é a redação exigida pelo Enem, o objetivo é convencer o leitor da tese apresentada por meio de uma boa argumentação. Já quando falamos de um editorial, o objetivo é informar o leitor acerca do posicionamento de determinado veículo de comunicação sobre um acontecimento. Um manual de instruções tem o objetivo de orientar o usuário sobre como manusear determinado equipamento, montar um objeto ou desenvolver qualquer outro tipo de ação. Agora, se o objeto de sua redação é ensinar alguém a fazer um alimento, você estará produzindo uma receita. Então, veja bem, o ideal é que você entenda qual é o objetivo de sua redação e em qual gênero textual ela se encaixa antes de começar a produzi-la. Assim, será possível estruturá-la e desenvolvê-la de modo a impactar o seu leitor da forma como você deseja. Vamos ver agora por que é importante saber fazer uma boa redação. Pode ser que você não tenha ainda se dado conta de tão importante é fazer uma boa redação. Às vezes você acha que você consegue chegar lá na hora e fazer a redação, que você não precisa se preparar, mas é justamente o contrário. Você sim precisa ler bons livros, você precisa de uma prática diária de escrita, você precisa de
treinar bastante para que chegue lá no dia e faça uma boa redação. E não tenha surpresas, né? Porque no dia a gente pode ser pego, mesmo estando preparada, a gente pode ficar um pouco nervoso, né? Mas quando você tem todo um preparo antes, você já vai autoconfiante fazer essa prova, sabendo da importância dela, do peso que ela tem para a prova do PAS, para a prova do Enem, de vestibular, de concurso, até mesmo para entrevista de emprego, certo? Então, o fato é que não importa de qual área de conhecimento que você mais se aproxima, que você gosta, a redação é fundamental para a sua vida escolar, profissional ou acadêmica. Mesmo que você seja uma pessoa de exatas, se você adora exatas, né? Saber comunicar as suas ideias de forma coesa e compreensível é fundamental para você conseguir se dar bem em seus trabalhos. Ainda que você acha que seja chato, que você acha que é um saco, que não precisa fazer redações, que você ainda não foi, né, convencido, né, que isso é importante. Mas eu quero deixar aqui para você 5 razões pelas quais é muito importante que você saiba produzir bons textos. Eu tenho certeza que ao final você vai entender a importância e vai começar a partir daí a produzir seus textos com mais qualidade. Vamos lá? Então, o primeiro, melhorar a sua comunicação. Quando você separa um tempo para escrever uma redação, precisa organizar as suas ideias, pensar nas palavras mais adequadas, entender como irá conectar determinado ponto a outro, além de analisar estratégias para convencer o seu leitor ou então de mantê-lo interessado na leitura. Todo esse trabalho estratégico e analítico impactará em sua comunicação verbal, te ajudando a enriquecer o seu vocabulário e a melhorar a forma como você se comunica com o outro. Assim, você conseguirá deixar as suas ideias mais compreensíveis e irá também melhorar cada vez mais a sua capacidade de expressão. Isso tudo é excelente não apenas para o ambiente escolar, acadêmico, também futuramente profissional, mas até mesmo para os seus relacionamentos. Afinal de contas, comunicação é a chave para o sucesso. A segunda razão é alcançar bons resultados em vestibulares, concursos e até mesmo em entrevistas de emprego. Tá? Você que está aí estudando, ou já estudou, né? Para algum vestibular, concurso, né? Já fez alguma entrevista de emprego, ou que ainda vai fazer, tá? Pode ter entendido a importância de uma boa redação para a sua pontuação final. No caso do Enem, por exemplo, a redação pode ser um fator de decisão para você conseguir ou não a sua vaga naquele tão sonhado curso, né? Que todos nós temos, né? Sonhos. E quem não sonha entrar naquele curso, né? Que você está aí, né, lutando, batalhando para poder entrar. Então, você se prepara aí durante anos. E olha só o que você vai descobrir agora. Que a redação ela é responsável por 20% da sua pontuação. Isso mesmo. 20% da pontuação no caso do Enem, né? Então, é uma pontuação, gente, muito grande, é alta. Então, se você tira 1000 nessa prova, gente, você
tá lá em cima, você também. Agora, se você não se prepara para a redação, né? Se você deixa para a última hora ou não se prepara mesmo, as suas chances realmente elas são bem menores de entrar no curso que você quer, num curso bom. Não estou aqui desqualificando nenhum curso, mas para quem quer entrar pelo Enem, é necessário, tá? Se dedicar, se preparar para fazer uma boa redação. Não tem escapatória, gente, tá? Inclusive, a lei, né, de ter 20% da prova, porcentagem, né, na prova, ela também pode te eliminar. Ela pode tanto, né, te beneficiar, como também pode te eliminar de vez. Então, muita atenção, estudem com muito carinho, porque eu penso na redação assim, não é porque é minha matéria, mas ela só tem a te beneficiar. E é assim que vocês devem pensar também nela. Porque ela só tem a trazer benefícios para vocês. Portanto, é fundamental que você saiba como escrever um texto coerente, coeso, que você saiba encaixar os critérios da proposta da redação para se sair bem e conseguir alcançar a nota que você precisa. Tá? A terceira razão é desenvolver bons trabalhos escolares, acadêmicos e profissionais. Quando falo que uma boa redação é fundamental para você conseguir desenvolver bons trabalhos na escola, na universidade, ou até mesmo no ambiente profissional, não estou falando apenas daqueles relacionados à área de linguagens. Ter uma boa escrita é fundamental para que você saiba argumentar bem e esclarecer as suas ideias, até mesmo em áreas como matemática e ciência da natureza. Dominando essa habilidade, ficará muito mais fácil mostrar para um professor, por exemplo, por quais caminhos você conseguiu para resolver um problema ou como determinado fenômeno acontece. Além disso, você conseguirá defender projetos e ideias com muito mais eficiência. Portanto, não pense que você deve saber construir uma boa redação apenas se for das áreas de linguagem ou de humana, certo? Quarto motivo é saber argumentar bem. Sem seguir carreira acadêmica, você quer seguir carreira acadêmica? Ou você quer ser um excelente vendedor? Você quer se tornar um gênio da física? Ou então você quer fazer pesquisas de campo? Não importa. O importante é que você saber argumentar bem, porque o caminho que você tomar não vai ser o mais importante, tá? A redação para você, no seu futuro, tá? Ela vai ser importante para que você saiba argumentar, esclarecer dúvidas, em qualquer área profissional que você estiver. Ela é para te ajudar a se comunicar bem em qualquer campo profissional ou de relacionamento da sua vida, tá? Ela não só é para a sua área profissional.
em diversos momentos de sua vida, você precisará defender as suas ideias. E mesmo que você tenha centenas de dados para provar que você está certo, de nada eles adiantarão, tá? Se você não souber organizar a sua defesa de forma coerente e compreensível. Saber desenvolver boas argumentações é mais um dos benefícios que você garante ao se tornar craque na redação. E é isso que você, tá, vai fazer a partir de agora, tá? Se tornar um craque em redação. Porque você vai estudar, você vai treinar, e você a cada dia vai melhorar mais e mais. Quinto motivo, melhorar a oratória. Praticar a redação e saber como escrever bons textos também te ajuda a melhorar a sua oratória. Como? Como isso é possível? Você saberá amarrar melhor, tá, as suas ideias, apresentando-as de forma mais coerente e coesa. Assim, você fica mais preparado para se apresentar em público de forma clara e objetiva, com segurança sobre o que está falando. Bom, espero que você tenha, né, ficado convencido, porque te apresentei aí vários motivos, né, para estudar e fazer uma boa redação. Como que uma redação pode ser classificada? É comum as pessoas confundirem os tipos de texto com gêneros textuais, mas essas duas classificações não representam a mesma coisa, tá? Tipo de texto é diferente de gêneros textuais. Tipos de texto é um determinado tipo de texto diz sobre sua estrutura e seu objetivo. Os tipos são limitados e a maior parte dos gramáticos considera 3 deles: o descritivo, o narrativo e o argumentativo. Porém, alguns autores também abordam mais um tipo de texto, que é a injunção. Eu vou explicar detalhadamente cada um deles aqui, tá? O descritivo. A redação do tipo descritivo é aquela que apresenta as características de algo, podendo ser uma pessoa, uma cena, um objeto, um lugar, etc. O texto descritivo pode ser objetivo e subjetivo. O objetivo é quando o autor apenas retrata algo. O subjetivo é quando são apresentadas as percepções do autor. Texto narrativo. Para entender o que são os textos narrativos, basta se lembrar dos livros que contam histórias. Esse tipo é aquele que apresenta uma sequência de fatos, contém personagens e um ambiente. O narrador desse tipo de texto pode ser observador e pode ser narrador-personagem. O narrador-observador é quando apenas observa e não está inserido na história. O narrador-personagem é quando ele participa da história. O texto argumentativo. Muita atenção para esse tipo de redação. Ele é exigido pelo Enem e diversas outras provas importantes, dentre vestibulares e concursos. A redação do tipo argumentativo é aquela que apresenta o encadeamento de ideias de forma coesa e defende um determinado ponto de vista sobre um tema, com o objetivo de convencer o seu leitor. E o quarto tipo é a injunção.
A injunção é um tipo de texto sobre o qual tem se falado mais nos últimos tempos, mais recentemente. Ele classifica as redações que têm o objetivo de orientar o leitor e estimulá-lo a tomar uma decisão, como é o caso dos manuais de instrução. Agora, eu falei dos tipos textuais, eu vou falar para vocês dos gêneros textuais. Diferente, então, dos tipos de redação, os gêneros textuais são classificações feitas a partir da linguagem e do conteúdo de uma redação. Por isso, eles são muito diversos. Afinal, os gêneros textuais possuem o papel social de adequar a linguagem a um contexto específico. Assim, eles também podem ser modificados ao longo do tempo, mantendo características essenciais e transformando elementos para estarem de acordo com determinadas situações. Vou falar aqui sobre cada um, tá? Vou começar pelo resumo. Muito provavelmente, né, você já está habituado com esse gênero textual. Os resumos têm o objetivo de sintetizar textos maiores ou até mesmo outros tipos de comunicação, como um filme ou uma aula, por exemplo. Quando se trata de um resumo de um texto, você deverá fazer uma leitura completa, analisar os principais pontos e colocar com suas palavras e usando menos linhas, o que de fato é essencial para que o leitor entenda o que ele está querendo transmitir. A resenha. Muita gente confunde a resenha com o resumo, mas os dois não são a mesma coisa. Na resenha, você irá descrever de forma sintetizada uma obra ou acontecimento cultural, convidando o leitor a conhecê-lo. Diferente do resumo, nesse gênero textual você deverá fazer uma análise e um julgamento de verdade ou de valor sobre a obra ou acontecimento de que está falando. O editorial. Se você tem o hábito de ler revistas ou jornais, provavelmente já viu esse gênero textual por aí. O editorial é um gênero bastante comum nesses tipos de mídia, principalmente quando elas são impressas. E ele tem o objetivo de relatar um fato e expor uma opinião. Por isso, o fato é apresentado a partir da visão do repórter, expondo a posição da mídia e, portanto, não sendo assinado por nenhuma pessoa específica. Porém, como já dissemos que os gêneros textuais não possuem uma estrutura tão fixa quanto os tipos de texto, pode ser que você já tenha encontrado por aí algum editorial assinado por seu autor. Isso não é um erro, depende do que a mídia pretende passar com o texto. Vou falar agora sobre a crônica, tá? A crônica é um gênero textual curto, com característica de narrativa e trata de acontecimentos do cotidiano, geralmente conectada ao contexto histórico em que é produzida. Ela tem uma linguagem bem próxima do público, despretensiosa e simples, estando presente em meios de comunicação, como jornais, revistas, etc. Como também é o caso do editorial. Vou falar sobre a carta. A carta também é conhecida como correspondência. A carta é um dos meios de comunicação mais usuais atualmente.
Você pode até se perguntar, né? Está aí se perguntando, mas quem é que usa carta hoje em dia, né? Bom, você se lembra que citamos que os gêneros textuais podem mudar com o passar do tempo? Então, a carta é um exemplo disso. Com o advento da tecnologia, esse gênero textual passou a ser utilizado e transmitido na forma de e-mail. A principal característica de uma carta é que ela possui um remetente, que é a pessoa que está enviando a mensagem, e um destinatário, que é para quem a mensagem é direcionada. E ela é dividida, tá? Como que ela é dividida? Em cabeçalho, que é onde você insere a data e o local em que está escrevendo a carta, né? O vocativo, o texto, que é a mensagem, né, que tem que conter na carta, a despedida e a assinatura de quem escreve a carta. Existem diferentes tipos de carta, e um que é comumente exigido em concursos, tá? É o da carta argumentativa. Nela, você deve seguir a estrutura que mencionamos acima e a norma culta da língua portuguesa. Além de apresentar uma tese e defendê-la através de argumentos, tentando convencer o seu leitor. Tá? Inclusive, já vi, tá, em casos de ex-alunos que foi fazer vestibular em outras universidades, em que foi cobrado no vestibular, o tema era sobre transporte público, né? E foi cobrado que fosse escrito uma carta para o ministro, né? Então, para vocês verem que no Enem é cobrado a dissertação argumentativa em prosa, mas que em outros vestibulares pode sim cobrar outros gêneros textuais, como esse exemplo que eu citei aqui da carta que foi cobrado no vestibular que ex-alunos meus já fizeram, tá? Então, agora eu vou passar para vocês, né, a redação da semana, tá? Vamos lá ao tema. O tema dessa semana eu escolhi, já foi um tema que foi feito pelo PAS de 2016, a primeira etapa. Eu achei um tema bem pertinente pelo momento que estamos vivendo, né? Momento de isolamento, onde muitas pessoas, né, param um pouco, refletem, né? E eu achei esse tema bem legal para estar trazendo para vocês. Ele tem 2 textos motivadores e de antemão já peço desculpa porque eu vou ler o texto para vocês, mas no texto tem algumas palavras que eu não sei pronunciar corretamente porque está em polonês, certo? Mas eu vou ler para vocês e vou explicar como vocês vão fazer a produção de texto. Então vamos lá. O primeiro texto se chama Cápsula do Tempo Nazista é encontrada na Polônia. Uma série de jornais, moedas, fotografias e livros do período nazista foi encontrada em um ótimo estado de conservação por um grupo de arqueólogos que desenterrou uma cápsula do tempo na Polônia. O cilindro de cobre havia sido enterrado em 1934 na cidade polonesa de Słocieniec, no noroeste do país, junto às fundações do prédio de um antigo centro de treinamento nacional socialista.
As autoridades da cidade afirmaram que a cápsula continha memórias nazistas, incluindo 2 exemplares do livro Minha Luta, obra escrita por Adolf Hitler. Sebastian Kropotkin, porta-voz das autoridades locais, disse que, embora os objetos retratem um período do mal, eles têm valor para os historiadores da cidade. A prefeitura pretende organizar um pequeno museu para exibir os itens, acompanhado de informações críticas sobre o período. Então, esse é o primeiro texto motivador, que foi sobre uma cápsula do tempo, né, encontrada. E agora eu vou ler para vocês o segundo texto motivador. Como criar uma cápsula do tempo? Tenha em mente que a criação da cápsula do tempo é realmente uma aventura de 2 lados, envolvendo você e também quem vai descobri-la no futuro. Certifique-se de que os itens que você selecionar irão proporcionar o elemento surpresa e descoberta para quem abrir esse tesouro da história. Passos. 1. Escolha a duração para a sua cápsula do tempo. Uma maneira de fazer isso é considerar quem você gostaria que fosse o seu público. Gostaria de abrir a cápsula do tempo para você mesmo? Gostaria de compartilhá-la com seus próprios filhos ou netos? Gostaria que a sua mensagem durasse por muito tempo no futuro? 2. Decida onde você vai guardar a sua cápsula do tempo. 3. Selecione um recipiente. Se você armazená-la dentro de casa, uma caixa de sapatos, uma lata ou uma mala velha, pode ser bastante adequadas. Se você pretender colocá-la ao ar livre ou enterrá-la, você terá que escolher um recipiente que seja altamente resistente. 4. Recolha os objetos para ir na sua cápsula do tempo. Escolha coisas que reflitam o espírito do presente. O que é único hoje em dia? Qualquer coisa que capte o espírito do presente é candidata. Mas você pode considerar coisas como brinquedos populares, ou ferramentas, rótulos ou embalagens de alimentos favoritos ou de outros produtos. Inclua etiquetas de preços, se você puder. Jornais ou revistas mostrando os eventos atuais ou tendências atuais, fotografias, moeda corrente, mensagens pessoais. 5. Se quiser, você pode escrever e colocar sua própria descrição de como é viver agora. Bom, logo após os 2 textos, né, vem a proposta de redação. Considerando os fragmentos de texto acima como motivadores, imagine que você vá construir uma cápsula do tempo que será aberta daqui a 50 anos e deva selecionar apenas 2 objetos para colocar nessa cápsula. Um deles deverá ser um objeto pessoal que retrate quem você é. O outro deverá retratar a época em que você vive, de modo que as pessoas tenham noção de como é o mundo hoje. Em seguida, redija um texto dissertativo sobre a cápsula do tempo que você imaginou, apontando os 2 objetos selecionados para guardar nessa cápsula. Justifique em seu texto o porquê da escolha de cada um desses objetos. Utilize a modalidade padrão da língua portuguesa.
Pode continuar falando. Eu quero enfatizar aqui que já ficou bem claro que é para fazer uma dissertação. Eu gravei na primeira aula, onde eu disse sobre o texto dissertativo, que ele, algumas vezes, ele pode ser escrito na primeira pessoa do plural e outras na terceira pessoa do plural. Então, aqui vocês, né, fiquem bem atentos em qual pessoa vocês vão escrever, tá? Você já sabe que é uma dissertação. Agora, tá? A dica fica aí. Em qual pessoa do plural vocês vão escrever essa dissertação? Lembrando que, no mínimo, 8 linhas, né? Uma redação do Enem, no máximo 30. Tem que ter uma introdução, 2 parágrafos, né? Para o desenvolvimento e uma conclusão. Mais ou menos de 6 a 7 linhas, né? Para cada parágrafo, né? Esse é o padrão para uma boa redação, né? Para uma redação ser considerada top, né, gente? E, bom, eu desejo para vocês, né, bons estudos, né? E que vocês façam uma ótima redação. Espero em breve ver todas as redações de vocês. E um beijo para todos.